Você já ouviu falar em café especial feito de grãos verdes? Em Patos de Minas, pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia conseguiram transformar o que seria um problema em uma bebida de sabor surpreendente. A nossa equipe mostra como a ciência está mudando o jeito de aproveitar cada grão, do pé de café até a xícara. Aqui no Alto Paranaíba, o café faz parte da paisagem, da economia e da cultura. Mas quando o grão não amadurece na hora certa, o destino costuma ser o descarte ou a fermentação do grão verde, ainda em estudo. Foi justamente nesses frutos verdes que cientistas da UFO de Patos de Minas enxergaram uma oportunidade. Essa questão de entender como utilizar esses frutos imaturos juntos com frutos maduros e entregar a qualidade do café é uma das questões nossas desde 2019. Então, quando a gente tem a separação ali por densidade e nós temos frutos maduros juntos com frutos imaturos para ser processados, a primeiro momento nós estudamos aí com a questão ausência de frutos verdes, ausência de frutos imaturos e presença, que foi com 11%. E nesse trabalho específico a gente tem 70% de frutos imaturos aí nos cafés. Mas para chegar até os testes de ser aprovado como um café especial, o trabalho começa aqui na Fazenda Chuá. A poucos minutos da área urbana de Patos de Minas, às margens da estrada conhecida como Sumaré. Os grãos verdes são separados e levados para o laboratório, onde passam por um processo de fermentação controlada. Nós trabalhamos aqui já com arara, com paraíso, com catuai, com gueixa, com acauã, então vários cultivares. Além disso, nós também trabalhamos com a parte da microbiota, entender o que essa microbiota, presente aqui nessa fazenda, traz de benefícios para o café da Chuá. Uma parte importante que foi desenvolvida durante todo esse tempo foi identificar as potencialidades de cultivares e da microbiota presente no solo. Porque imagina, as condições edafoclimáticas dessa propriedade, como das propriedades aqui do Cerrado Mineiro, trazem especialidades únicas nesse café. Um grupo de estudos com 50 pessoas, desenvolvido dentro da Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, criou uma possibilidade que está mais perto do que se imagina para virar realidade. Eles descobriram, com a ajuda de 11 produtores rurais aqui da região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, que muitos dos grãos não conseguiam amadurecer juntos. Com isso, havia um problema na logística. Com o estudo, eles conseguiram elaborar algo mais complexo, ou seja, colher os grãos e fazer um aproveitamento melhor, criando uma melhoria na logística e também um novo produto para o mercado. Esse produtor que tem falta de homogeneidade dos frutos na época da colheita, pode identificar alguns processos específicos, e é lógico que a gente está começando a estudar, então a pesquisa ela não para, ela continua, ela sempre busca alternativas, mas a gente já tem ali um indício de que sim, que a gente pode usar os frutos imaturos juntos com frutos maduros num processo de fermentação controlado em condições assépticas, já que nós estamos utilizando alimento, Então a gente tem que prestar bastante atenção que nós estamos trabalhando com alimento que vai na boca das pessoas e olha que pode ser o primeiro alimento do dia. Da fermentação ao descanso e torra. Muito trabalho para a Luísa, pesquisadora responsável por testar mais de 30 vezes o café e conseguir convencer os avaliadores do grão, os key graders, profissionais com certificação de excelência. E o resultado surpreendeu. Mais de 80 pontos na escala internacional, classificando a bebida como especial. A gente teve como resultado que, com uma porcentagem de até 25%, desses frutos imaturos ali presentes, desses grãos imaturos, eles trouxeram benefícios para a bebida, trazendo uma nota sensorial muito maior do que quando comparado
aos grãos que não tiveram esses grãos imaturos ali presentes. Quando o café ele vem da colheita, né, ele é colhido, ele tem uma porcentagem de frutos imaturos, frutos cerejas, também frutos secos, né, passas e secos. No lavador, o lavador separa os secos e os passas, que são aqueles que boiam por densidade. Todos os outros que são cerejas e verdes, eles afundam no processo da densidade lá e eles se constituem uma amostra única. O que a gente precisa na fazenda era quantificar qual que era a porcentagem de frutos imaturos naquela amostra, porque isso impactava o processo da fermentação. E aí a gente viu que essa amostra aqui, ó, ela tem grande quantidade de frutos verdes, mas tem alguns que são cerejas, que já estão no processo ideal de colheita. E quando a gente usou uma técnica de inteligência artificial para fazer o processamento dessas imagens, a gente conseguiu identificar quais eram os frutos imaturos, né? Frutos verdes, que nessa amostra. Nesse caso específico, para essa foto, tinha 58% de frutos verdes, mas de forma geral, no trabalho da Luísa, né, do artigo que foi publicado, as amostras estavam em torno de 70%. E a gente colocou esses frutos em 32 bioreatores de polietileno. E dentro desses bioreatores a gente classificou, a gente considerou eles em um ambiente com uma temperatura ambiente controlada a 27 graus a partir de ar-condicionados, aquecedores, e outro a gente deixou ali no momento do terreiro mesmo, onde geralmente é feito a fermentação de cafés da fazenda, sem o controle da temperatura ambiente. E aí, dentro desses bioreatores, a gente fez utilização de água, que seria uma fermentação submersa, com até 30% do volume do bioreator de água, e outros não, outros a gente não colocou água. Em alguns bioreatores, a gente colocou inóculo, que são as culturas starts, que hoje é comercializada. Em outros, a gente não adicionou. Isso tudo para a gente conseguir identificar qual que seria o melhor tratamento que daria a melhor bebida final para a gente depois, posteriormente. Além dos testes que foram realizados através das provas do café, em laboratório os pesquisadores também descobriram os componentes químicos que garantem a qualidade e a segurança desse alimento. Eles descobriram, inclusive, que o café produzido aqui, misturado verde com maduro, tem a qualidade igual ou até mesmo melhor do que um café comum. A gente retira grãos pretos, grãos ardidos, grãos quebrados, grãos brocados, pau, pedra, folha, todos isso é considerado um defeito de acordo com o protocolo da SCAP. Então é retirado. E os grãos imaturos, que são os grãos verdinhos, ele é deixado. Então, quando ele é deixado, a gente consegue fazer tanto a análise de prova mesmo, quanto também algumas análises, análises físico-químicas. Seja no pé de café ou na mesa de avaliação, a ciência mostra que não há desperdício. No caso do café, pode ser o começo de um novo sabor, nascido em Patos de Minas. Mas ainda não há data para o lançamento dessa nova bebida. Após 2 anos de estudos, a pesquisa continua para entregar o produto ao mercado e com um reaproveitamento de 100% do grão. Porque a gente percebe que esse fruto verde, ele tem uma maior concentrações de antioxidantes e de biomoléculas interessantes aí também para o nosso consumo aí futuro.